Então, todos sejam bem-vindos para mais uma reunião pública, um discurso público e também o estudo de Sentinela para hoje. Então, para iniciar nossa reunião de modo alegre, convidamos todos a se levantarem. Vamos cantar juntos, cântico número 61, que tem por tema Avançam Testemunhas, baseado em Lucas 16:16. E depois teremos uma oração. Cântico 61. Então, hoje nós temos um tema muito interessante preparado para nós. O tema do discurso é: será que o diabo realmente existe? Nosso orador hoje é nosso irmão Orlando Nassula Jr. Então, vamos dar atenção, irmão Orlando. Dois de nossos irmãos estavam tendo uma boa palestra com um senhor religioso. E os irmãos estavam explicando para ele quem era o governante deste mundo. Ao mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, que o governante do mundo é Satanás, o diabo, esse homem objetou os irmãos. Ele achava que os irmãos ali não deveriam estar falando do diabo. Ele até evitou essa expressão. Ele usou a expressão inimigo. Bem, será que é errado falarmos do diabo? É interessante que estrategistas militares, eles dizem que uma das estratégias eficazes para vencer uma guerra é, primeiro de tudo, você conhecer o seu inimigo. Na realidade, essa estratégia militar já é apresentada na Bíblia. A Bíblia, na sua infinita sabedoria, já apresentava essa verdade. Por exemplo, Provérbios capítulo 20, versículo 18, na parte B, diz: trava a tua guerra com orientação perita. Bem, Satanás é o nosso inimigo. Estamos numa guerra contra ele. Então, para vencermos essa guerra, nós precisamos, sim, conhecer ele. Nós temos que falar do diabo.
É como uma pandemia. Imagine se as pessoas deixassem de falar do Covid-19. Quantas pessoas morreriam ainda? Quantos talvez morreriam mais ainda do que hoje tem se morrido? Então, deixar de falar de Satanás por um medo dele, por um medo do que a Bíblia chama ele, não resolve o problema. Nós temos que falar, sim, de Satanás, o diabo. Portanto, irmãos, nesse discurso nós vamos responder algumas perguntas. Por exemplo, será que o diabo realmente existe, conforme diz o nosso tema? Que métodos Satanás usa para tentar nos desencaminhar de Jeová? E veremos também como podemos resistir a este inimigo. Bem, antes de falarmos sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o que as pessoas pensam sobre o diabo. Alguns acham que o diabo não passa de um monstro imaginário na cabeça de uma criança. Ainda outros acham que o diabo é um monstro que tem 2 chifres, um rabo, é vermelho. Esse é o conceito comum das pessoas. Os ateus acham que, se não existe Deus, tampouco existe o diabo. E alguns líderes religiosos acham que o diabo não existe, que ele é apenas uma representação do mal, ou o mal dentro de nós. E os cristãos verdadeiros? O que eles pensam a respeito do diabo? Os cristãos verdadeiros acreditam, sim, que o diabo existe, que é uma pessoa espiritual que tem um controle sobre o mundo. Bem, com base no que os cristãos acreditam nisso? Como sabemos que realmente o diabo existe? A resposta está nas Escrituras. A Bíblia é a fonte para nos dar essa resposta. E vamos recorrer aqui a 3 relatos bíblicos para comprovarmos a existência, então, do diabo como sendo uma pessoa espiritual maligna. O primeiro que vamos citar aqui é o relato de Jó. Vamos, por favor, pegar nossas Bíblias e considerar o relato de Jó. Jó, no capítulo 1, e os versículos 7 a 9. Por favor, abram suas Bíblias. Jó, capítulo 1, e os versículos 7 a 9. Antes de nós lermos, vamos falar um pouquinho sobre o contexto destas palavras. O capítulo 1 e 2 de Jó, ele narra ali uma disputa, uma conversa entre 2 pessoas. É óbvio isso, já vamos até achar a resposta assim. Entre Satanás e o diabo. E a questão do assunto era a integridade de Jó. Tente observar no relato da Bíblia se dá para nós concluirmos o conceito comum que as pessoas têm sobre o diabo. Por exemplo, que ele é um mal dentro de nós, ou que ele não é uma pessoa, mas sim um símbolo do mal. Por favor, acompanhe na leitura narrativa. Jó, capítulo 1, os versículos 7 a 9. Então, Jeová perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer a terra e de andar nela. E Jeová disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová: será que é por nada que Jó teme a Deus? Bem, nós vemos aqui uma disputa, não é verdade? Uma discussão a respeito da integridade de Jó. Bem, será que Satanás era um mal dentro de Jeová? Não dá para nós entendermos dessa forma, não é verdade? Jó 34:12 diz que Jeová não faz o que é mal. Não existe maldade dentro de Jeová. Então não podemos concluir que Satanás é um mal dentro de nós. Jeová não estaria brigando consigo mesmo aqui, ou discutindo consigo mesmo. Mas dá para nós concluirmos que Jeová estava falando com uma criatura que ele tinha feito. É verdade. Satanás, o diabo, era uma pessoa. Podemos entender realmente assim. Além do mais, o que qualifica alguém como sendo uma pessoa e diferente das outras coisas é se essa, por exemplo, possui intelecto, se tem capacidade de raciocinar. E nós vemos aqui no relato que Satanás fez isso, até contra-argumentou contra Jeová. Portanto, esse relato ele comprova o que, diferentemente de alguns teólogos dizem,
que Satanás é o mal dentro de nós ou de que é uma representação do mal. Não, ele comprova que ele é uma pessoa espiritual, opositor até de Deus. Mas há outras evidências da Bíblia que podemos considerar. Por exemplo, abram, por favor, suas Bíblias no livro bíblico de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Outra evidência de que o diabo é uma pessoa. Mateus, capítulo 4. E o contexto destas palavras nos mostram que o diabo estava tentando Jesus de diversas formas. Em uma dessas tentações, nós lemos, então, o relato de Mateus 4, 5 a 7. Mateus 4, 5 a 7 diz: O diabo levou então a cidade santa, colocou sobre o parapeito do templo. Ele disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não ponha Jeová seu Deus à prova. Bem, nós observamos nesse relato aqui que Jesus foi tentado pelo diabo. E o que caracteriza aqui o diabo como sendo uma pessoa? Uma pessoa tem capacidade de memória. E nós vimos essa evidência aqui. Satanás tem uma capacidade de memória muito boa. Por exemplo, ao citar essas palavras, na verdade ele estava recordando o que as Escrituras diziam a respeito de Jesus. No Salmo 91, 11 e 12, ele citou essas palavras. Ele recorreu à memória. E Jesus, como sendo também uma pessoa, fez a mesma coisa para refutar. Ele citou, então, o texto bíblico de Deuteronômio 6,16. É a mesma coisa quando tentamos refutar uma outra pessoa. Então, isso fica provado e comprovado que Satanás realmente é uma pessoa. Não podemos entender de outra forma. Há outros relatos da Bíblia também que deixam isso bem claro. Por exemplo, os apóstolos, eles entendiam que Satanás não era uma representação do mal, que não existia, nada disso. Eles tinham certeza que o diabo tinha poder. Por exemplo, o apóstolo Paulo alertou os cristãos em Éfeso sobre as tramas do diabo. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele falou ali para nos precavermos contra as suas artimanhas. A nota ali diz, na Bíblia nossa, né? Ou tramas. Pense, quem tem capacidade de fazer um planejamento de algo? Coisas inanimadas não têm essa capacidade. Somente uma pessoa com mente inteligente, que tem um alto intelecto. E é isso que a Bíblia nos revela que Satanás tem. Portanto, irmãos, é irrefutável as evidências das Escrituras. Satanás realmente é uma pessoa, um opositor contra Jeová. E nós precisamos nos precaver contra as suas tramas, de acordo com Efésios 6:11. Ele é muito perigoso. O nosso inimigo é real, ele existe. Mas como podemos vencer ele? Precisamos conhecer, então, quais são os métodos. E é assim que na guerra se faz. Se conhece como o seu inimigo se comporta, o que ele faz, quais são seus hábitos. E nós precisamos saber quais são os métodos que o diabo usa para desencaminhar a humanidade. Nós vamos falar aqui de 4 métodos básicos que Satanás usa. Nós vamos identificar 3 deles em um texto da Bíblia só. Por favor, acompanhe comigo 1 João, capítulo 2, versículo 16. Esse texto nos alista aqui 3 métodos básicos que Satanás usa. Na realidade, Satanás usa muitos métodos. Se você tiver oportunidade, poderá recorrer ao índice de publicação das Testemunhas de Jeová, da Torre de Vigia, sobre o verbete Satanás, métodos para desencaminhar os humanos. Ali você vai encontrar 48 métodos que Satanás usa para tentar desencaminhar os humanos. Talvez você até, olhando esses métodos, talvez consiga identificar algum que ele já tentou usar contra você ou que esteja usando.
Mas vamos ver, então, esses 4 métodos básicos que as Escrituras mencionam. 1 de João, capítulo 2, e o versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Bem, o que é, então, o desejo da carne? Nós conseguimos identificar aqui os 3, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses. O que é cada um desses métodos? Como Satanás usa eles? Bem, o desejo da carne, algumas traduções da Bíblia vertem essa expressão por desejos mundanos ou pecaminosos. Portanto, podemos definir desejo da carne como sendo todo desejo humano que é contrário à vontade de Jeová. Por exemplo, a imoralidade sexual, o excesso no comer e beber. Satanás, ele explora, então, essas necessidades que às vezes nós temos, esses desejos carnais, com o objetivo, então, de promover a ideia de que vale a pena satisfazer nossos desejos a qualquer custo, até mesmo sobre o custo de se desobedecer a Jeová. Mas o que é o desejo dos olhos mencionado aqui também, na Bíblia? O desejo dos olhos é todo desejo também que é contrário à vontade de Jeová e que pode ser satisfeito com a visão. A Despertai de fevereiro de 2012, na página 14, diz algo interessante sobre essa capacidade, a visão. Como ela tem uma capacidade muito grande de influenciar nós. E Satanás sabe disso. A Despertai diz: o livro Impacto Visual, Ensino Visual, diz que 40% de todas as fibras nervosas conectadas ao cérebro estão ligadas à retina, uma membrana fina e complexa que recobre a face interna do olho. É interessante que esta mesma revista Despertai comenta que, por causa disso, a visão tem um enorme poder de influenciar nossos pensamentos, sentimentos e ações. E Satanás, ele sabe dessa capacidade. Por isso, ele tenta promover o desejo dos olhos com o objetivo de fazer-nos desviar de Jeová. E hoje, Satanás tem feito isso através da pornografia, principalmente através da internet. E que dizer aqui do outro método que Satanás usa? A ostentação dos meios de vida da pessoa. O que é? É o desejo errado também de obter as coisas materiais, ou prestígio, fama, a qualquer custo também, sem levar em conta a vontade de Jeová. Satanás promove isso através da mídia, do comércio. Por exemplo, não é comum ouvirmos falar que se você não tiver uma faculdade, você não vai ser ninguém. É ostentar os meios de vida. Se você não tiver um carro zero, também você não é ninguém. Então, o Satanás usa a mídia, o comércio, para promover, então, o seu método, a ostentação dos meios de vida que há no mundo. Portanto, Satanás usa todos esses métodos com o objetivo de nos desencaminhar de Jeová. Mas falta mais um método de identificar. Qual é? Esse método também é bem comum. Ele está descrito aqui na Bíblia, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós lemos: entre os quais o Deus desse mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Bem, a Bíblia diz aqui que Satanás
como sendo o governante do mundo, ele faz algo, usa um outro método para poder fazer com que as boas novas do reino não cheguem às pessoas. O texto deixa bem claro aqui que ele cega a mente. Sim, Satanás ele não cega os olhos, porque os olhos ele usa de outra forma, conforme nós vimos. Ele usa os desejos dos olhos. Cegar aqui é a mente, é a capacidade da pessoa de perceber as coisas. O que é esta cegueira espiritual que Satanás causa? Bem, é interessante também a explicação que uma sentinela dá para isso. A sentinela de 2014, 15 de janeiro, na página 27, no parágrafo 1, sobre o artigo Venha o teu reino, mas quando? Ali explica o que é essa cegueira mental. Diz assim: pode acontecer que alguém demore a encontrar suas chaves ou óculos, embora estejam bem na sua frente. Segundo pesquisadores, essas situações podem ter relação com um tipo de cegueira. Não notar algo ou se esquecer de algo por estar concentrado em outra coisa. Talvez isto já aconteceu com você, já aconteceu comigo, também já fiquei cego em sentido mental. Já tentei procurar uma chave e quando me percebi, a chave estava no meu bolso, mas eu estava muito ansioso. E é isso que acontece com a cegueira mental. É assim que funciona. É assim que Satanás também usa para cegar a mente das pessoas. Mas como ele faz isso? Satanás usa um canal que ele usa de maneira muito ampla na Terra, que é a religião falsa. Como Satanás, então, usa a religião falsa para causar cegueira mental nas pessoas? Bem, Satanás tenta desfocar o reino de Deus através da religião. Por exemplo, as pessoas podem ir numa religião e melhorar a sua vida empresarial. Pode ganhar um carro mais novo, pode obter curas. Note, Satanás está jogando um monte de coisas, usando a religião, para não focalizar, para que as pessoas não focalizem naquilo que elas estão procurando, a solução para os problemas delas. Satanás usa a religião, mas não divulga o nome de Jeová e também não divulga o reino de Deus. Então, dessa forma, as pessoas não conseguem perceber aonde está a mensagem do reino, aonde está o Criador do universo. Então, desta forma, Satanás causa então uma cegueira mental nas pessoas, embora elas possam até procurar, mas não encontram por causa desse ambiente em que ele cria. Portanto, irmãos, consideramos aqui 4 coisas que Satanás usa para desencaminhar as pessoas. De acordo com 1 João 2,16, Satanás usa o desejo dos olhos, o desejo da carne e a ostentação dos meios de vida da pessoa. Segundo aos Coríntios 4,4, Satanás cega a mente das pessoas. Estes são alguns dos métodos básicos que Satanás usa para tentar fazer com que eu, você, toda a humanidade não se aproxime de Jeová. Então, este é o nosso inimigo. Estes são seus métodos básicos. Mas lembre-se, não são só estes. Não dá para nós falarmos de todos eles. Por isso, incentivamos todos, então, a fazerem uma pesquisa a respeito disso também. Bem, o nosso inimigo, então, ele é inteligente, é real. É uma pessoa espiritual que existe. Mas como podemos, então, resistir a esses métodos que Satanás emprega? E assim podermos vencer nessa guerra que nós temos com ele? Bom, um dos segredos está no conselho duplo aqui de Tiago. Por favor, abram suas Bíblias em Tiago. Tiago, capítulo 4. E os versículos que nós vamos ler são os versículos de número 7 e 8, por favor. Tiago, capítulo 4, os versículos 7 e 8. Tente captar aqui, nesse texto, 2 ações que nós precisamos fazer
para então vencermos ou resistirmos a Satanás. Então a Bíblia diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Acheguem-se a Deus, e ele se achegará a vocês. Bem, a primeira ação que devemos tomar aqui para resistir a Satanás é opor-se a ele. Como então nos opomos a Satanás? E ele diz também aqui o texto que nós temos que nos opor a Satanás, mas nos achegar a Jeová. Então, como fazemos isso? Como nos opomos a Satanás? A resposta para essa primeira pergunta, ela é bem simples. Nós nos opomos a Satanás quando nós desenvolvemos e temos ódio pelo que é mal. Mas o ponto é, como desenvolver ódio pelo que é mal? Porque nós temos a tendência pecaminosa herdada de Adão e Eva. Como desenvolver este ódio? Bem, vamos citar aqui 3 maneiras de fazermos isso. Primeiro, por pensarmos nas consequências de fazer algo errado. Lembrar do princípio de Gálatas 6,7, que diz que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. As nossas ações têm consequências, que podem nos afetar, talvez, para a nossa vida toda, e pode afetar outras pessoas também. Lembrar disso pode nos ajudar a desenvolver ódio pelo que é mal. Ver que praticar pecado vai nos prejudicar, vai ter consequências ruins. Outra maneira de desenvolvermos ódio pelo que é mal é por desenvolvermos convicção de que obedecer a Jeová é o melhor para nós mesmos. Por exemplo, pense num jovem que se abstém da imoralidade sexual. Quantos benefícios ele recebe disso? Ele pode ter uma vida calma, tranquila, com autoestima, poderá programar a sua vida de maneira tranquila, evitará uma gravidez indesejada, doenças, e a lista vai. Então, desenvolver essa convicção de que obedecer a Jeová é o melhor, pode nos ajudar, então, a odiar o que é mal. E terceiro, não permitir que uma semente do mal se instale dentro de nós. Nós podemos ter um contato com algumas coisas que não são apropriadas. Infelizmente, no mundo que vivemos, às vezes é difícil evitar tudo. Mas há uma grande diferença em ter um contato do que manter um contato. É como alguém que anda na rua e pode ser suja por um pássaro. Mas ela não permite que o pássaro desça até ela e faça um ninho na cabeça dela, não é verdade? Então, não permita que uma semente do mal instale em seu coração. Repila ela rapidamente. Dessa forma, você vai desenvolver ódio pelo que é mal. E assim estará acatando esse conselho de Tiago, de se opor a Satanás. Mas queremos, conforme diz o conselho aqui, nos achegar a Jeová. E como podemos nos achegar a Jeová? Podemos fazer isso através da oração. Devemos orar bastante a Jeová. Também podemos nos achegar a Jeová por sermos obedientes. Cada ato nosso de obediência fortalece a nossa relação com Jeová. Então, se nos opormos a Satanás e nos achegarmos a Jeová, nós vamos, então, conseguir resistir a Satanás, o diabo. A Bíblia também contém um outro conselho oportuno, em 1 Pedro 5, que nos ajuda a resistir a Satanás. 1 Pedro, capítulo 5. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, e os versículos 8 e 9. Interessante que a carta de Pedro é escrita aos cristãos de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, toda essa região, eles tinham um problema ali que eles tinham que lidar. Satanás explorava ali o desejo da carne de maneira muito forte. Pedro deu o conselho, então, aos cristãos, conforme nós lemos, que serve também para nós. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário o diabo anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas
tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Então, como podemos resistir a Satanás, de acordo com esse conselho? Pedro disse que Satanás, ele anda em volta como um leão. E aqueles que lidam com leões, eles dizem que você não deve tirar o olho do leão. Se você se deparar com um leão, fixe o olho nele. Não desvie a atenção. Um pequeno desvio de atenção pode ser fatal para o seu ataque. Você tem que tomar uma posição firme contra ele. Até alguns dizem que você deve, talvez, parecer maior. Talvez abrir os braços. Se você tiver uma jaqueta, abra ela e mostre que você é maior. Tome uma posição firme. Parece que Pedro sabia que era isso mesmo que tinha que fazer. E a Bíblia diz aqui, firmes no quê? Firmes na fé. Por isso, procure ter boas atividades espirituais, principalmente nessa época agora que nós estamos vivendo de pandemia. Procure mais do que nunca assistir às reuniões congregacionais, a ter uma participação significativa nela. Procure fazer mais orações a Jeová, estudar a Bíblia, tirar máximo de proveito das programações espirituais que a organização nos dá. E o ministério, procure trabalhar afinco nele. Temos novos desafios no ministério, mas encare eles. Procure ter uma vida devotada a Jeová. Tome a sua posição firme contra Satanás, o diabo. De fato, opor-se ao diabo vai resultar, irmãos, em muitas bênçãos. É possível resistirmos a Satanás, o diabo. E vimos isso nesse discurso. Jeová ficará muito contente se mantermos essa posição. Teremos muitas bênçãos. Resultará em fortalecimento da fraternidade cristã, teremos paz mental, felicidade e, o principal, a aprovação de Jeová. É verdade que, hoje, Satanás ele existe e está mais do que nunca mais experiente. Mas é muito consolador saber que em breve ele não existirá. Portanto, se continuarmos a nos opor ao diabo, poderemos estar entre os que sobreviverão à grande tribulação, entre aqueles que contemplarão o maravilhoso ambiente que existirá na terra quando se cumprir as palavras proféticas de Apocalipse 21, 3 e 4, que nos consola. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, e nem Satanás, o diabo. Muito obrigado, irmão Orlando, pelo bom discurso. E também queremos agradecer a Jeová pelos lembretes que nós fomos orientados aqui hoje sobre como Satanás age e o que nós precisamos fazer para nos proteger contra as artimanhas de Satanás. Foi excelente o discurso hoje para cada um de nós. Agora vamos dar nossa atenção ao irmão Antônio Carvalho e o estudo de Sentinela para esta semana. Depois de falar sobre Satanás, como ele é nosso inimigo, lutando contra ele, vamos falar sobre o nosso amigo, Jeová, e como ele vai nos salvar. Mas vamos começar com um cântico número 30, Meu Deus, meu amigo e Pai.
Sempre é bom falar sobre o nosso amigo Jeová. E agora vamos tocar nesse estudo de Sentinela, estudo número 51, tirado de Sentinela de dezembro de 2020. O título, Jeová salva os que estão desanimados. Ninguém gosta de ser desanimado. É difícil. Vamos identificar certas coisas, situações que surgiram com os servos de Jeová. Mas vamos destacar mais essa palavra-chave, salva. Como Jeová salva seus servos quando está lutando com várias dificuldades. Por isso, vamos ver 4 situações diferentes. Por que os servos de Jeová ficaram desanimados? Mas, mais importante, como Jeová os fortaleceu e salvou. E durante tudo isso, vamos ver lições para nós. Vai ser a ponto-chave em cada parte. Note o texto temático, Salmo 34, versículo 18. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os que estão desanimados. E como vemos, isso inclui nota, estão desanimados. No nosso texto diz, tem espírito esmagado. Por isso vamos ver coração quebrantado, espírito esmagado e como podemos sair dessa situação por causa de Jeová, que nos ajuda. Bom, vamos começar a nossa lição, parágrafos 1 e 2. Temos como nosso leitor o irmão Roberto Silva, por favor. Às vezes, nos damos conta de como a vida é curta e cheia de preocupação. Por isso, dá para entender por que nos sentimos desanimados de vez em quando. Muitos servos de Jeová do passado também se sentiram assim. Alguns até mesmo desejaram morrer. Mas Jeová, o Deus em quem confiavam, os consolou e fortaleceu vez após vez. A história deles foi escrita na Bíblia para nos consolar e nos instruir. Neste estudo, vamos ver o exemplo de José, o filho de Jacó, da viúva Noemi e sua nora Ruth, do levita que escreveu o Salmo 73 e do apóstolo Pedro. Todos esses servos de Jeová passaram por situações desanimadoras. Como Jeová os fortaleceu? Que lições podemos aprender com eles? As respostas dessas perguntas vão aumentar nossa confiança de que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado e de que Ele salva os que estão desanimados. Muito obrigado, irmão Roberto. Parágrafos 1 e 2, pergunta o que vamos ver neste estudo. Irmão Juliano. Nós sabemos que ficar desanimado não é uma coisa só nossa, né? Muitos servos do passado também ficaram. Então nós vamos ver nesse estudo alguns desses que passaram por situações desanimadoras, mas também nós vamos ver como Jeová os fortaleceu e o que nós podemos aprender disso. Muito bom. Irmão Eric. E apesar de hoje nós não estudarmos, especificamente o exemplo de Elias, eu achei muito apropriado trazer o texto dele, que menciona o relato sobre ele de 1 de Reis, porque ele era um servo de Jeová, que ele era muito usado e amado por Jeová. Era destemido também, e muito envolvido com assuntos espirituais, mas passou por momentos de desânimo. Então é algo que todos nós, mesmo bem envolvidos em assuntos teocráticos, estamos submetidos a passar. Muito bom. Boa explicação. Irmão Randy. E é muito importante estudar essas passagens bíblicas, porque todas essas nos ajudam a desenvolver mais confiança em Jeová. Jeová é Deus de consolo, Ele está perto de todos nós que estamos enfrentando dificuldades. Mas nós precisamos desenvolver mais confiança, que Ele realmente está presente para nos ajudar. Muito, muito bom. Agora, vamos começar com essas partes, esses 4 exemplos que temos nossa lição. Primeiro é José, suportou injustiças cruéis. Parágrafo 3. Quando José tinha uns 17 anos, Deus o fez ter 2 sonhos. Esses sonhos indicavam que José se tornaria uma pessoa importante e que seria respeitado por sua família. Mas pouco depois de ter esses sonhos, a vida de José mudou totalmente. Em vez de respeitar José, seus irmãos o venderam. Ele acabou se tornando escravo de um oficial egípcio chamado Potifar.
De uma hora para outra, José deixou de ser um filho querido para se tornar um escravo insignificante no Egito, trabalhando para um homem que não conhecia Jeová. Então, a situação de José ficou ainda pior. A esposa de Potifar acusou José de tentar estuprá-la. Mas Potifar nem investigou a acusação. Em vez disso, mandou José para a prisão, onde teve que ficar acorrentado. José era apenas um jovem. Imagine como ele deve ter se sentido ao ser acusado falsamente de tentar estuprar alguém. Além disso, o que as pessoas iam achar de Jeová ao saber da acusação? Sem dúvida, José tinha muitos motivos para se sentir desanimado. A nossa pergunta: o que aconteceu com José quando ele era jovem? Irmão Zampili? Quando ele tinha 17 anos, ele teve 2 sonhos. E esses 2 sonhos mudaram a vida dele, né? Os irmãos mais velhos dele tiveram ciúmes dele, venderam ele para os egípcios, né? E de uma hora para outra, de um filho querido, ele se tornou um escravo insignificante. Sim, exatamente. Irmão Fábio? É natural esperar a perseguição das pessoas que não servem a Jeová, mas não foi o caso de José. Os irmãos carnais, irmãos que eram servos de Jeová, venderam ele como escravos. Não consegue imaginar o sentimento que ele teve, que lhe dá o desânimo de ver os seus próprios irmãos carnais e servos de Jeová fazerem algo tão ruim contra ele. Exatamente. Irmã Manuela? Em Gênesis 39:14, quando a esposa de Potifar se referiu então a José, ela disse: vejam, esse hebreu que meu marido nos trouxe quer fazer de nós objeto de riso, né? Então é interessante observar como ela também estava colocando em jogo a religião, né? De que esses hebreus então agiriam desse jeito. E por isso que José também ficou preocupado com o nome de Jeová no assunto. Muito bom. Irmão Orlando? E ele também foi acusado de ser estuprador, né? Então, um crime hediondo. Sim. Com tanta pressão, como José lidou com tudo isso? Vamos ver, parágrafo 5. Como escravo e mais tarde como prisioneiro, José não podia fazer nada para mudar sua situação. Então, como ele conseguiu manter um ponto de vista positivo? Em vez de se concentrar no que não podia fazer, ele dava o seu melhor nas tarefas que recebia. Acima de tudo, José se concentrava em agradar a Jeová, a pessoa mais importante de sua vida. Por isso, Jeová tornava bem-sucedido tudo o que José fazia. Muito obrigado. Aprendemos muito aqui com esse parágrafo. Como José venceu o desânimo. Irmão Jean, por favor. Foi por manter a mente dele ocupada com as tarefas que ele recebia. E se concentrar naquilo que ele podia fazer em vez do que ele não podia. Quando a gente faz isso, o tempo ele passa mais rápido e a gente sente realização nas coisas que fazemos para Jeová. Muito bem. Irmã Monique? E José, ele também se concentrava, em agradar a Jeová, que era a pessoa mais importante na vida dele. E dessa forma, como diz Gênesis 39:23, Jeová tornava bem-sucedido tudo que ele fazia. Muito bem, exatamente. Irmão Henrique. E falando um pouco sobre a questão dele se tornar bem-sucedido por se concentrar no que ele podia fazer, a gente pode aplicar na nossa condição hoje. Existem muitas coisas que nós não podemos fazer devido à situação, mas nós temos uma atividade, uma designação que é pregar as boas novas, atualmente por meio de telefone e cartas. Então, às vezes, se concentrar nessa tarefa é o que a gente precisa para vencer o ânimo. Ver uma ligação progredir para uma revisita e depois um estudo da Bíblia cria um ânimo em meio àquela circunstância de desânimo. Muito bem. Irmão Eric, muito bem. Okay. Irmã Camila, por favor. E o texto de Gênesis ainda mostra, que ele fazia isso como dentro da prisão. Então era bonito de ver assim a atitude dele, que mesmo ali dentro da prisão,
Ninguém precisava se preocupar, os chefes ali, com absolutamente nada, porque tudo era cuidado por José. Então, ele aproveitou realmente essa situação. E isso nos faz lembrar também dos irmãos que estão presos hoje, né? Eles podem ganhar a confiança dos outros que estão ali por terem boas atitudes. Muito bom. Boa comparação. Irmão Zampili. Que cita que ele era escravo, se tornou escravo e depois prisioneiro. Então, designações muito humildes, onde a liberdade estava restrita, né? Então, nós podemos aprender também, né? Aceitarmos designações humildes. É uma ajuda para nós enfrentarmos o desânimo, sermos humildes. Então, não importa qual a designação que nós recebamos, né? O trabalho que nós façamos, né? Se nós fizermos o ponto de vista equilibrado como José, nós podemos vencer o desânimo também. Muito boa aplicação. Muito obrigado. Vamos continuar a ver outra ajuda que José tinha. Parágrafo 6. Outra coisa que ajudou José a vencer o desânimo foi pensar nos sonhos que teve anos antes. Eles mostravam que José veria sua família de novo e que sua situação iria melhorar. E foi isso que aconteceu. Quando José tinha uns 37 anos, seus sonhos começaram a se cumprir de forma impressionante. Como os sonhos de José o ajudaram? Irmão Marcelo? É que os sonhos mostravam que José veria sua família de novo, que sua situação iria melhorar, né? Por exemplo, o segundo sonho fala que a lua, o sol se curvariam diante dele, as outras estrelas, mostra que a família estaria reunida de novo, se curvando diante de José numa situação então melhor. Muito bem. Irmã Sheila? Eu fiquei pensando que quando nós estamos passando por um sofrimento, estamos desanimados, é muito importante a gente mentalizar, por exemplo, nas coisas que nós queremos fazer no paraíso. Pensar nos parentes que vão ser ressuscitados, pensar que vamos acordar sem dor, que nosso choro vai ser apenas de alegria. Então, isso vai nos ajudar a enfrentar os desânimos atuais, fortalecendo a nossa fé no prêmio futuro. Muito bem. Irmão Felipe? Em Gênesis 42:9 diz que José lembrou imediatamente dos sonhos. Então, mostrando a importância de estarmos atentos a como Jeová está respondendo. José percebeu que era uma resposta de Jeová. É uma boa lição para nós também estarmos atentos a como Jeová está cuidando, como Jeová está respondendo às nossas orações. Muito bem, excelente. Irmão Rafael? E esse aspecto de que ele se lembrou desses sonhos é muito interessante porque foi 20 anos depois. Então, aqueles sonhos que, por um lado, fizeram com que os irmãos dele tivessem ciúmes dele, mas aquele sonho era algo muito confortante, porque mostrava que as coisas iriam melhorar e que ele iria ver a família dele de novo. Então, aqueles sonhos para José era como uma promessa. E Jeová não pode mentir. Então, quando a gente se apega ao que Jeová promete para nós, mesmo que aparentemente demore, como no caso de José demorou 20 anos, nós podemos ter certeza absoluta que vai acontecer. Muito bom, excelentes observações, muito obrigado. Agora, parte-chave para nós, lições. Vamos ler parágrafo 7. Lições para nós. A história de José nos lembra de como este mundo é cruel e de como as pessoas nos tratam de forma injusta. Até mesmo um irmão na fé pode nos magoar. Mas se enxergarmos Jeová como nossa rocha ou nosso refúgio, não vamos desanimar nem parar de servir a Ele. Lembre também que José tinha cerca de 17 anos quando Jeová o fez ter sonhos especiais. Fica claro que Jeová confia nos jovens que servem a Ele. Hoje, muitos jovens são fiéis a Jeová como José. Alguns deles, por não abrirem mão de sua lealdade a Deus, são até mesmo presos injustamente. Muito bem, vamos ler o nosso texto aqui de 1 Pedro 5, versículo 10. Quem gostaria de ler esse versículo? Irmão Fábio, por favor. Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a bondade merecida, que os chamou à sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, ele os fará fortes, e ele os porá sobre firmes alicerces. Excelente, muito obrigado.
de acordo com 1 Pedro 5,10, o que vai nos ajudar ao passarmos por sofrimentos. Irmã Daniele? Então, conforme mostra o texto, Jeová pode nos treinar, permitindo que surjam situações difíceis, assim como ele treinou José para lidar com conflitos de personalidade. Então, quando somos humildes e procuramos manter a paz, quando há diferença de opiniões, estamos deixando Jeová completar nosso treinamento e estamos mostrando que confiamos nele. Excelente, muito bem. Irmã Tatiane? Esse parágrafo traz um incentivo bem claro para os jovens hoje em dia da Organização de Jeová. Lembrar que José tinha apenas 17 anos quando Jeová começou a fazê-lo ter sonhos especiais, depois desencadeou uma série de eventos, uma série de injustiças na vida dele, e ajuda os jovens a ver o quanto Jeová confia neles hoje também, né? Jeová tem plena confiança de que os jovens têm condições de serem fiéis, muitas vezes não abrindo mão de sua lealdade, né, em provações, em situações difíceis, para agradarem a Jeová, mesmo sendo acusados injustamente. Muito bem, exatamente. Irmã Sabrina? Nesse parágrafo, eu me lembrei muito dos jovens na Coreia, né, que são presos por causa da lealdade deles a Jeová. Mas a gente pôde ver que nenhum deles é desanimado ou triste por conta de serem presos por se manterem neutros. Eles veem isso como sendo um treinamento mesmo da parte de Jeová. E eles têm a confiança de que Jeová realmente é a salvação deles, o refúgio deles. Isso é muito claro para eles. Então, isso certamente pode fortalecer a fé dos nossos jovens também, de que Jeová estará com eles, independente de onde eles estiverem. Muito bom. Bom exemplo. Irmã Mariana? O texto que lemos em Gênesis 39, 21, parágrafo 5, diz que Jeová continuava com José e demonstrava amor leal. Esse pensamento consolador pode ajudar-nos a perseverar apesar de qualquer sofrimento, porque sabemos que Jeová pode demonstrar esse amor leal, que Ele vai se apegar a nós. Excelentes comentários. Por isso, tudo isso combina com uma frase que eu anotei nesse parágrafo e com o título de nossa lição, que diz: mas se enxergarmos Jeová como nossa rocha, o nosso refúgio, não vamos desanimar nem parar de servir a Jeová. Enxergar a Jeová. E se lembra, algum tempo atrás, no Congresso, foi mencionado que quando temos Jeová ao nosso lado, sempre somos a maioria. Não importa o número de inimigos em frente de nós. Então, por isso, José é um bom exemplo para nós, para manter Jeová na nossa mente. Agora vamos à segunda circunstância. 2 mulheres tomadas pela tristeza. Por causa de uma grande fome, Noemi e os membros de sua família tiveram que deixar seu lar em Judá para morar como estrangeiros em Moabe. Lá, o marido de Noemi, Elimeleque, morreu e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orpa. Depois de uns 10 anos, os filhos de Noemi também morreram, sem deixar filhos. Imagine como essas 3 mulheres ficaram arrasadas. É claro que Ruth e Orpa podiam se casar de novo, mas Noemi já era idosa. Quem ia cuidar dela? Certa vez, Noemi ficou tão deprimida que chegou a dizer: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De coração partido, Noemi decidiu voltar para Belém e Ruth foi com ela. O que aconteceu com Noemi e Ruth? Irmão Marcelo? Então, no caso, Noemi e membros de sua família tiveram que deixar seu lar em Judá, né, por causa de uma grande fome que houve em Judá naquela época. Porém, chegando em Moabe, Elimeleque, né, morreu, que era o marido de Noemi, deixando ela viúva com seus 2 filhos.
Os 2 filhos se casaram, mas também 10 anos depois faleceram. Então Noemi, já idosa, ficou sozinha e viúva, e suas 2 noras também viúvas, né? Aí chegou um ponto que a tristeza era tão grande, a necessidade grande também, que Noemi e Ruth voltaram então para Belém. Sim, exatamente. Irmão Zampilli? Que mostra que Noemi teve perdas muito grandes, né? Perdeu o marido e depois perdeu os 2 filhos, né? E eram circunstâncias que fora do controle dela, ela não era responsável. Então, imagine só a dor, o sofrimento dela, tanto que ela mesma se deu o nome de Mara, que significa amarga. Tamanho era a tristeza, né? E o desânimo dela. Muito bem. Então, foi uma situação bem difícil. Vamos ver o que ajudou Noemi. Parágrafo 9. O que ajudou Noemi nessa situação tão triste? O amor leal. Por exemplo, Ruth mostrou amor leal a Noemi por se apegar a ela. Em Belém, Ruth trabalhou duro respigando nos campos para que ela e Noemi pudessem se alimentar. Por causa de sua atitude, Ruth ganhou uma boa reputação. Vamos ler esse relato aqui, Ruth, capítulo 1, versículos 16, 17 e 22. Irmã Sheila, por favor. Mas Ruth disse: Não insista comigo para abandoná-la, para deixar de acompanhá-la, pois aonde a senhora for, eu irei, e onde a senhora passar a noite, eu passarei a noite. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e lá serei enterrada. Que Jeová me castigue e que o faça severamente, se outra coisa, senão a morte me separar da senhora. Foi assim que Noemi voltou aos campos de Moabe, junto com Ruth e sua nora moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Muito obrigado. Palavras tocantes, não são? De acordo com esse trecho em Ruth capítulo 1, como Ruth encorajou Noemi? Irmã Tatiane? Ela encorajou Noemi por se apegar a ela, né? Os versículos 16 e 17 mostraram que ela insistiu para estar com Noemi, né? Ela não queria abandoná-la de forma alguma. Até disse que Jeová castigue se ela fizesse isso, né? Então, ela mostrou amor leal a Noemi. Sim, muito bem. Irmão Felipe? O parágrafo, depois de fazer essa pergunta, a resposta é o amor leal. No glossário da Bíblia, falando a respeito dessa palavra, diz que se refere ao amor motivado por comprometimento, integridade, lealdade e profundo apego. E é exatamente o que nós vemos o que aconteceu com Ruth e Noemi. Ruth estava disposta a se apegar profundamente com a sua sogra, disposta a realizar tarefas humildes, pesadas, para que as duas pudessem sobreviver e passar por aquela fase difícil. E os outros depois reconheceram. Em Ruth 4,15, as pessoas diziam ali que aquela sua nora, que a ama, é para você melhor do que 7 filhos. Então nós vemos que o amor leal de Ruth por Noemi realmente foi recompensador. Muito bom. Muito bom. Bom, vamos continuar. Parágrafo 10. Jeová deu aos israelitas a lei da respiga, uma lei amorosa que ajudava pessoas pobres como Noemi e Ruth. Essa lei dizia que, ao fazer a colheita, o povo devia deixar algumas sobras nos campos para os pobres pegarem. Por causa dessa lei, Noemi e Ruth conseguiram comida de forma digna, sem precisar mendigar. De que modo Jeová mostrou amor a pessoas pobres como Noemi e Ruth? Irmão William? Então, Jeová, amorosamente, ele criou uma lei onde as pessoas pobres, elas podiam respigar nos campos que não eram delas. Dessa forma, pessoas como Ruth e Noemi, elas conseguiam assim seu sustento de uma forma digna, com seu próprio trabalho, mas sem precisar mendigar. Sim, muito bem. Obrigado pela explicação, irmão. Orlando?
Então, nós percebemos aqui a relação desse parágrafo com o texto, com o tema do nosso artigo. Diz que Jeová salva os que estão desanimados. E Jeová fez isso. E mais bonito ainda, Jeová fez isso de uma forma digna, que ela pudesse trabalhar, ir lá no campo e respirar. Muito bom, exatamente. Bom, vamos continuar a ver o que aconteceu. Parágrafos 11 e 12. O dono do campo onde Ruth respigava era um homem rico chamado Boaz. O amor e a lealdade de Ruth a Noemi deixaram Boaz impressionado. Por isso, ele comprou a herança da família delas e se casou com Ruth. Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed, que mais tarde se tornou avô do rei Davi. Imagine a alegria de Noemi ao carregar o pequeno Obed, agradecendo a Deus por esse presente. Mas o melhor ainda está por vir. Quando forem ressuscitadas, Noemi e Ruth vão descobrir que Obed se tornou antepassado do prometido Messias, Jesus Cristo. Como Boaz ajudou Noemi e Ruth? Irmão Juliano? Então, depois de conhecer toda a situação de amor leal entre elas ali, Boaz, impressionado, então, ele decidiu comprar a herança da família delas e depois se casou com Ruth. Sim, muito bom. Irmã Tatiane? E desse casamento nasceu Obed, que se tornou mais tarde o avô do rei Davi. Então, mais uma vez, Jeová mostrando o quanto ele salva, né, os que estão desanimados, porque Ruth e Noemi acabaram se tornando antepassados de Jesus Cristo, o prometido Messias. Muito bom. Irmão Fábio? Quando a gente analisa a situação da Noemi e Ruth, era bem difícil, principalmente por causa de Ruth. Ruth morava num país estrangeiro, língua diferente, cultura diferente, sozinha com a sogra, trabalhando duro. Aparentemente ninguém estava vendo aquilo. Mas a gente consegue perceber que quando nós nos esforçamos em fazer o nosso melhor, mesmo quando a gente não é bem visto, por assim dizer, por outros, Jeová percebe isso. O amor leal de Ruth, entre Ruth e Noemi, não passou despercebido por Jeová. Então isso nos ensina que, mesmo que sejam circunstâncias difíceis, que aparentemente outros não veem, Jeová vê, e a gente percebe nesse parágrafo como Jeová recompensou com um enorme privilégio de ser da descendência de Jesus, mesmo não sendo uma israelita. Muito bom. Excelentes comentários. Agora vamos fazer a aplicação para nós. Um ponto alto de novo. Parágrafo 13. Lições para nós. Alguns problemas podem nos deixar desanimados ou até mesmo de coração partido. Certas situações nos deixam sem saída. Nessas horas, devemos confiar totalmente em nosso Pai Celestial e nos apegar a nossos irmãos cristãos. É claro que Jeová nem sempre vai acabar com nossos problemas. Veja o caso de Noemi. Jeová não trouxe o marido e os filhos dela de volta, mas Jeová pode nos ajudar por meio de ações bondosas de nossa família na fé. Que lições valiosas aprendemos com a história de Noemi e Ruth? Irmão Randy? A ideia é que todos nós podemos passar por problemas que realmente fogem do nosso controle. Nós não podemos fazer nada para resolver a situação. Então, aí entra a confiança em Jeová. Nós precisamos entender que Jeová pode usar a organização, nossos irmãos na organização, para nos ajudar, para nos reanimar e realmente nos ajudar nesses tempos difíceis. Mas Jeová nunca vai deixar a gente desamparado. Ele vai cuidar de cada um de nós conforme as nossas necessidades. Muito bom. Exatamente. Irmã Sabrina? E é tão bom ter estudo como esse, porque lembra a gente disso. Porque quando a gente está numa situação que parece estar sem saída, a gente às vezes parece esquecer disso e ficar até cegos quanto à ajuda de Jeová. Então é bom que a gente tenha artigos assim, porque renova a nossa confiança em Jeová
e nos dá a certeza de que talvez Jeová não elimine o problema, mas nos dê a força e talvez até nos abençoe de forma que a gente nem espera, ou cuide do assunto melhor do que a gente imaginava. Excelente, é muito bom pensar dessas coisas. Irmã Manuela. Então, o parágrafo do começo aqui que falou de Noemi, né, disse que então, como tinha morrido o marido e os 2 filhos, quem ia cuidar dela, né? Apareceu Ruth, né? Aí estava Ruth e Noemi ali juntas, e Ruth também trabalhando muito. Quem de novo ia cuidar delas? Apareceu Boaz, né? Será que foi tudo coincidência, né? Ou será que é o jeito de Jeová de cuidar da gente, né? Então, nós devemos estar atentos, então, a essas ajudas que Jeová nos dá por meio de nossos irmãos, né? Hoje, com a situação da Covid, nós temos um arranjo da telemedicina, né? Que ajuda os irmãos, tem ajuda humanitária, né? Então, Jeová está cuidando do seu povo na medida certa, né? Com certeza. E como o Provérbios 17 aplica nesse caso aqui? Irmão Eric? Falando um pouco sobre esse texto e sobre estar atento a ajudar outros também, né? Às vezes a gente aplica ele meditando na ajuda que a gente recebe amorosa dos nossos irmãos, né? E é interessante pensar que no final o parágrafo conclui dividindo conosco uma responsabilidade de encorajar os irmãos, né? Ele diz que caso um estudante, um irmão precise de ajuda, ele vai encontrar na família na fé. Nós fazemos parte dessa família. Eu pensei, quando estava olhando esse texto, em fazer uma autoanálise, né? Em como que eu contribuo para que esse texto, essa expressão, essa promessa de Jeová, de que quando os irmãos precisarem de ajuda encontrarão, né? Que atitude eu tenho para que isso se torne real para eles também, né? Então é bom nós estarmos atentos também à oportunidade de ajudá-los. Excelente, muito bom. Irmão Marcelo? O texto fala também que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos, né? E pode ser que estivesse tudo bem com Ruth, Noemi, que elas tivessem ali do marido, né? Boaz seria ali um amigo que amava eles, tivessem suas reuniões sociais juntos, né? Mas não era uma amizade tão achegada assim. Às vezes nós temos irmãos na congregação que nós somos amigos, amamos eles, mas não temos contato todo momento, embora desejaríamos, né? Mas Jeová dá outro consolo que diz que no tempo de aflição, esse nosso irmão se torna como se fosse realmente um irmão, alguém de nossa família, né? Então, na necessidade, mesmo aquelas pessoas que aparentemente não são tão achegadas a nós na congregação, nós podemos ter certeza que no momento que nós mais precisarmos, Jeová vai usá-los para ser nosso irmão e nosso conforto, nossa ajuda. Muito bom. Obrigado. Vamos olhar nas gravuras aqui que pertencem a esses parágrafos 8 a 13. O que vemos aqui? A diferença entre as duas gravuras nessa história. Irmão Zampili? Aqui mostra um contraste muito grande, né? Aqui, Ruth e Noemi estão muito tristes, né? Cada uma delas perdeu alguém querido. E como Jeová fez, né? As servas leais dele, Jeová recompensou, né? Aí mostra do lado a recompensa, né? Que não trouxe de volta aqueles que perderam, mas Jeová confortou elas. Então a gente pode aprender isso, né? Quando nós estivermos passando uma situação muito desafiadora, perdemos um ente querido, ou por causa da pandemia, né? Podemos confiar em Jeová e em sua organização, que receberemos o consolo que nós precisamos no tempo certo. Muito bem. Por isso temos essa pergunta aqui no fim, que diz, será que ele pode fazer o mesmo por você? Agora, quando estamos nessa aflição, às vezes a primeira resposta na nossa mente é não, ele não pode fazer isso. Não. Essa razão por ter estes artigos, como foi mencionado, mas talvez guardado em certo lugar, tirar, ler e meditar. Porque senão temos esses pensamentos positivos, chegamos na conclusão errada. Então é muito bom ter essa informação, já está nos ajudando muito. Agora vamos continuar com a terceira situação. Um levita que quase tropeçou. O escritor do Salmo 73 era levita. Ele tinha o grande privilégio de servir na casa de adoração de Jeová. Mas em certo momento da vida, até ele ficou desanimado. Por quê? Ele começou a sentir inveja dos maus e dos orgulhosos. Não que quisesse ser como eles, mas tinha inveja do aparente sucesso que eles tinham.
Parecia que eles tinham tudo: dinheiro, uma vida boa e nenhuma ansiedade. O salmista ficou tão desanimado ao ver os maus se dando bem que disse: certamente foi em vão que mantive puro meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Fica claro que a espiritualidade do salmista estava ameaçada. Por que um levita ficou muito desanimado? Irmã Monique? Então, esse levita, ele começou a sentir inveja dos maus e dos orgulhosos, né? Porque parecia que eles só se davam bem na vida, né? Então, parecia que eles tinham tudo: dinheiro, uma vida boa, não tinham problema, ansiedade. Então, ele ficou tão desanimado que ele chegou a ponto de dizer que tinha sido em vão que ele tinha se mantido puro e lavado as mãos na inocência. Sim. Bem, irmã Camila? Tudo isso que aconteceu com ele, esses sentimentos, foram as artimanhas que Satanás usou, né? Como nós vimos hoje no discurso também. Então, olhar para o dinheiro, olhar para a vida boa que as pessoas têm, certamente vai criar a ansiedade indevida em nós. Sim, exatamente. Irmã Fábio? E a inveja é tão perigosa que ela pode nos levar a nos arrepender da nossa dedicação de estarmos servindo a Jeová. O salmista disse que era como se estivesse em vão, não valeria a pena estar servindo a Jeová, porque ele via que os outros tinham mais benefícios do que ele. Então, olha que perigo. A inveja faz, se não tivermos cuidado, pode levar a um ponto de nos arrependermos de ter adorado a Jeová. Por isso que essa exposição ao mundo, como vimos as artimanhas que Satanás usa, precisa ficar esperto, porque senão isso pode entrar no nosso coração bem devagarinho, e aí com o tempo vai aumentando a ponto de ficarmos nos questionando sobre a nossa dedicação. Muito bem. Excelente comentários. E pensando que ele era levita, que privilégios que ele tinha no serviço a Jeová? Irmã Sabrina? Podemos dizer que ele era do tempo integral especial. Ele servia no templo, tinha bastante atividades, né? Trabalhava bastante para Jeová, mas ainda assim ele ficou desanimado com o aparente sucesso das pessoas fora da organização de Jeová. Muito bem. Isso significa que ninguém é imune desses sentimentos negativos. Como lidar com isso? Vamos ver o exemplo dele. Irmão Roberto, você pode ler, por favor, esses textos em Salmo 73 e depois parágrafo 15. Salmo 73, 16 a 19 diz: Quando tentei entender tudo isso, fiquei perturbado, até que entrei no grandioso santuário de Deus e compreendi o futuro deles. De fato, tu os colocas em terreno escorregadio, tu os fazes cair na ruína. Num instante são destruídos, são eliminados repentinamente num terrível fim. Versículos 22 a 25. Eu era insensato e não tinha entendimento, era como um animal irracional diante de ti. Mas agora estou sempre contigo, pegaste a minha mão direita. Tu me guias com os teus conselhos e depois me conduzirás à glória. A quem mais tenho nos céus? Além de ti, não desejo nada na terra. O levita entrou no grandioso santuário de Deus. Ali, no meio de outras pessoas que adoravam a Jeová, o levita pôde orar sobre sua situação e pensar de um modo calmo e claro. Então, ele percebeu que seu modo de pensar era tolo e que tinha entrado num caminho perigoso que podia separá-lo de Jeová. O levita também entendeu que os maus estão em terreno escorregadio e vão ter um terrível fim. Para se livrar da inveja e do desânimo, o levita precisava ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Quando fez isso, ele recuperou a paz interior e a alegria. Ele disse: além de Jeová, não desejo nada na terra. De acordo com Salmo 73, 16, 19, 22 e 25, como o levita venceu o desânimo? Irmã Tatiane? Versículos mostram que ele entrou no santuário de Jeová e compreendeu o futuro daquelas pessoas. Então, ali, junto com outras pessoas que adoravam a Jeová,
ele teve calma para pensar, orar a Jeová e então perceber que estava tendo um pensamento, uma atitude perigosa e que poderia até separá-lo de Jeová. Muito bem. Irmã Mariana? E uma coisa que ajudou ele era voltar seu ponto de vista para o ponto de vista de Jeová, porque ela se concentrou na condição, situação atual dele, em vez de olhar para o futuro. Mas quando ele voltou para o ponto de vista de Jeová e conseguiu ver as coisas a longo prazo, das bênçãos que Jeová provê por se apegar a ele. Muito bom. Obrigado, irmão Zampili. Só complementando o que a irmã Mariana falou, no versículo 24, ele disse, tu me guias. Então, ele se deixou guiar por Jeová. Então, Jeová está no outro ângulo, né? Ele vê o quadro completo. E ele, por meditar no ponto de vista de Jeová, ele conseguiu ver que aquilo que as pessoas parecem estar tendo sucesso, não tinham, né? Então, ele começou a comparar a situação dele como levita e a situação péssima dos outros, né? Então, a mesma coisa somos nós, né? Nós nos vemos desanimados por algo que nós estamos sentindo, né? Precisamos realmente refletir no ponto de vista de Jeová, que ele vê o quadro completo. Muito bom, obrigado. Vamos ver a aplicação de novo agora para nós, 16. Lições para nós. Nós nunca devemos sentir inveja dos maus que parecem se dar bem. A felicidade deles é superficial e temporária. Eles não vão ganhar a vida eterna. Sentir inveja deles é deixar a porta aberta para o desânimo e é uma ameaça para a nossa amizade com Jeová. Se você estiver sentindo inveja do aparente sucesso dos maus, faça o que o levita fez. Escute os conselhos amorosos de Deus e tenha amizade com aqueles que servem a Ele. Se seu amor a Jeová for maior do que tudo, você vai encontrar a verdadeira alegria e você vai continuar no caminho da verdadeira vida. Que lições aprendemos com o levita? Irmã Daniele? Que a felicidade, então, dos maus é temporária. E se nós deixarmos, então, a porta aberta para o desânimo, isso pode ameaçar nossa amizade com Jeová. Então, devemos fazer como ele, escutar os conselhos amorosos de Jeová e também ter amizade com aqueles que servem a Jeová. Muito bom. Irmã Sheila? No passado, era bem comum os israelitas memorizarem alguns trechos dos salmos, porque os salmos são músicas, né? Então ficava fácil de memorizar. Então eu fiquei pensando que, para mim, é um exemplo, né? Então toda vez que eu tiver com algum sentimento, né, negativo, um sentimento de inveja, eu posso fazer como um levita, né? Chegar a essa conclusão e memorizar o que ele falou. Ele disse, além de Jeová, não desejo nada na terra. Muito bom, obrigado pela aplicação, muito boa. E vamos ver a foto aqui ligada com parágrafos 14 e 16 agora. O que aprendemos com este exemplo aqui, a aplicação? Irmã Camila? Hoje é muito comum, né, as diferenças sociais. Então, muitas vezes pode ser que um de nossos irmãos tenha um serviço mais humilde e veja outros, né, tendo mais sucesso, podendo comer o que quiser, indo ao que quiser, vestir o que quiser. Mas sabemos que não é isso que vai dar a vida eterna. Nós vimos no texto que nós precisamos construir, ter uma estrutura para termos um bom relacionamento com Jeová, para termos uma vida eterna. Então, certamente, estão buscando as orientações de Jeová e não só a aparência que vai nos fazer sermos bem-sucedidos. Muito bom. Irmã Rafael? E olhando essa foto, pensando nesse irmão, né, que está ali limpando a janela, talvez ele, por exemplo, é um pioneiro regular. Ele decidiu realmente fazer a vida dele uma vida simples para poder fazer mais a Jeová. E mesmo tendo tomado uma excelente decisão,
pode ser que com o tempo ele vai vendo coisas boas, né, ao redor dele, coisas que o mundo oferece que não são necessariamente erradas em si, mas que ele está se privando disso pela vida simples que ele escolheu. E aí essa inveja pode acabar afetando, talvez não necessariamente a nossa espiritualidade, mas os nossos alvos. Fazermos mais para Jeová. Isso também então é algo para se pensar. Muito bom. Obrigado por isso. Vamos ver o quarto exemplo agora. As fraquezas de Pedro o desanimaram. Parágrafo 17. O apóstolo Pedro era um homem dinâmico, mas às vezes ele agia por impulso e falava logo o que vinha à cabeça. Por agir assim, em certas situações, Pedro se arrependia do que tinha dito ou feito. Por exemplo, quando Jesus disse aos apóstolos que ia sofrer e morrer, Pedro o censurou e disse: "Isso de modo algum lhe acontecerá." Jesus corrigiu Pedro. Quando uma multidão foi prender Jesus, Pedro agiu sem pensar e cortou a orelha de um escravo do sumo sacerdote. Mais uma vez, Jesus teve que corrigir seu apóstolo. Além disso, Pedro disse que jamais abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros apóstolos fizessem isso. Mas essa autoconfiança não durou muito. Pedro negou seu Senhor 3 vezes. Profundamente desanimado, Pedro saiu e chorou amargamente. Ele deve ter pensado que Jesus nunca iria perdoá-lo. Que motivos Pedro tinha para se sentir desanimado? Irmão Fábio? Uma razão foi o que aconteceu aqui em Mateus 16, preocupado com Jesus, ele disse que Jesus não deveria sofrer e morrer, e ele foi corrigido. Então, talvez esse jeito dele dinâmico, de falar sem pensar, talvez o deixasse desanimado. Muito bem. Irmão Felipe? A outra situação foi quando foram prender Jesus e Pedro agiu sem pensar, cortou a orelha daquele escravo do sumo sacerdote e de novo Jesus corrigiu ele. Sim. Irmã Sabrina? E acho que uma das coisas que mais deixou Pedro triste foi quando ele disse que, mesmo que todos os outros apóstolos abandonassem Jesus, ele nunca o abandonaria. E aí ele justamente fez isso, né? Sua autoconfiança não durou muito tempo e ele negou Jesus 3 vezes. Então isso deve ter deixado Pedro muito desanimado. Sim, exatamente. Vamos ver a ajuda que Pedro recebeu. Parágrafo 18. Mas Pedro não deixou que o desânimo o fizesse parar de servir a Jeová. Depois de tropeçar, ele se recuperou e continuou servindo com os outros apóstolos. O que ajudou Pedro a superar o desânimo? Jesus tinha orado para que a fé de Pedro não ficasse fraca, e ele incentivou Pedro a retornar e fortalecer seus irmãos. Jeová atendeu a essa oração. Mais tarde, Jesus apareceu pessoalmente a Pedro, provavelmente para encorajá-lo. Depois de os apóstolos terem uma noite de pescaria mal-sucedida, Jesus apareceu a eles. Nessa ocasião, ele deu a Pedro a oportunidade de falar o quanto o amava. Jesus tinha perdoado seu querido amigo e deu a ele mais trabalho. Como Jesus ajudou Pedro a superar o desânimo? Irmã Tatiane? Então, primeiro Jesus orou para que a fé de Pedro não ficasse fraca e o incentivou a fortalecer os seus irmãos. E Jeová atendeu essa oração, mais tarde Jesus apareceu pessoalmente a Pedro para encorajá-lo. Muito bem. Irmã Mariana? E outra maneira como Jeová atendeu essa oração de Jesus foi descrito em Atos 1, 15 e 26, que diz: no dia de Pentecostes, Pedro falou corajosamente à multidão, dando testemunho sobre Jesus. Muito bom. Irmão Randy? Também, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu para Pedro e os outros.
Nessa época, ele deu mais trabalho para Pedro, mostrando confiança. Então, isso mostra que ele perdoou e não congelou Pedro no tempo, mas ele ajudou Pedro a progredir até ele recebeu designações de destaque, podemos dizer, na organização para ajudar os demais irmãos. Muito bom. Boa aplicação, boas explicações. Mas vamos ver essa aplicação um pouco mais agora. Parágrafo 19. Lições para nós. Jesus tratou Pedro com misericórdia e ele imitava com perfeição as qualidades de seu Pai. Então, quando cometemos erros, não devemos achar que somos um caso perdido. É Satanás quem gostaria que pensássemos assim. Em vez disso, devemos nos esforçar para ter o mesmo ponto de vista amoroso e perdoador que Jeová tem. É assim que queremos ver a nós mesmos e a outros que erram contra nós. Vamos ler juntos primeiro Salmo 103, 13 e 14. Irmã Camila? Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois eles sabem bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Muito obrigado. E como o Salmo 103, 13 e 14 nos ajuda a ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre os nossos erros. Irmão Marcelo? O Salmo deixa claro o ponto de vista de Jeová, né? Jeová sabe que somos pó, que somos imperfeitos, né? E age de maneira misericórdia e perdoadora dessa maneira, né? Então, quando temos esse mesmo ponto de vista a nosso respeito, não perfeccionista demais, também sabendo com modéstia, né? Que sabemos que nós podemos errar, nós podemos ter esse mesmo conceito de Jeová. Muito bom, exatamente. E vamos ver agora essa gravura, as duas gravuras de novo, aqui com parágrafos 17 e 19. O que está acontecendo aqui com Pedro, nessas duas situações? Que contraste. Irmão Zampilli? Então, a primeira gravura mostra Pedro extremamente desanimado, uma falha pessoal que ele cometeu, falou demais, autoconfiança, talvez volte tudo na cabeça dele, iniciativa errada, né? Defender o mestre dele. Então isso pode paralisar uma pessoa, né? O desânimo. Mas aí mostra que ele não se concentrou nas suas falhas, mas no que ele podia fazer a Jeová. E aí mostra aqui ao lado ele declarando o mestre, né? Sobre Jesus Cristo, o reino de Deus, né? E isso motivou outros a fazerem mais para Jeová. Então, da mesma maneira, né? Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, somos pecadores. Nós pedimos para Jeová para não errar tanto, né? Mas às vezes nós erramos. Não nos cobrarmos tanto, ser perfeccionistas, né? Precisamos pedir a perdão de Jeová, baseado no sacrifício de Cristo, e fazemos o nosso melhor na obra que Ele deu para nós. Muito bem. Irmã Sabrina? E aí o parágrafo falou também de a gente ter a mesma atitude com relação aos que erram contra nós, para que a gente também imite a Jeová sendo misericordioso e lembrando que os nossos irmãos também são formados do pó, assim como nós. Muito bem. Você tem uma boa aplicação nos dois lados, não é? Imitando Pedro, recuperando, mas imitando Jesus, ajudando os outros, em imitação de Jeová. Excelentes comentários. Vamos concluir com o último parágrafo, 20. Os exemplos de José, de Noemi e Ruth, do levita e de Pedro nos fazem ter certeza de que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. É verdade que Ele permite que soframos e passemos por situações desanimadoras, mas quando perseveramos e somos bem-sucedidos com a ajuda de Jeová, nossa fé fica mais forte. No próximo estudo, vamos ver um pouco mais como Jeová apoia os seus servos leais que estão desanimados, talvez por causa de imperfeições ou de situações difíceis. Muito bom. O que vamos ver no próximo artigo? Irmã Camila? Nós vamos ver
como é que Jeová apoia os seus servos leais, que estão desanimados, talvez por causa de uma imperfeição ou de uma situação difícil. Muito bem. Essa aplicação para nós pessoalmente vai nos ajudar muito. Então vamos rever o nosso artigo agora com essa pergunta: como o modo de Jeová ajudar cada um destes servos pode encorajar você? Então temos José, Noemi e Ruth primeiro. Irmão Fábio? O que eu aprendi é que, independente das circunstâncias em que passamos, mesmo que sejam circunstâncias onde ninguém vê, Jeová vê. Ele está ciente. Muitos dos problemas e sacrifícios que nós passamos, só nós sentimos, mas Jeová entende, e por causa do amor leal, Ele nunca vai deixar, nunca vai abandonar a gente. Ele vai até criar situações, como vimos, para ajudar, nos treinar e nos tornar pessoas melhores. Muito bom. Exatamente. Irmão Zampili? E me ajuda o exemplo de José, porque José ele sofreu injustiça, né, inclusive dos seus próprios irmãos, mas ele não foi desobediente. Então isso mostra para nós, ou mostra para mim, mesmo que eu sofra algum tipo de injustiça, continuar sendo obediente a Jeová, que Jeová nada passa despercebido diante dele. Né? Muito bom. Irmão Orlando? Me encorajou também o exemplo de Noemi e Ruth, o modo como Jeová lidou com elas, dignificando elas, e também elas não se percebem ainda, elas não sabem ainda de quanto o amor leal de Jeová ainda dura por elas. Quando elas receberem seus filhos na ressurreição e ficarem sabendo de que o Messias veio por meio da linhagem dela, ela vai ficar ainda mais maravilhada ainda do que ela talvez já estivesse, com o modo de Jeová lidar com ela. Muito bem. Nós podemos ter a mesma coisa para nós. Muito bom. O que aprendemos com um levita? Encorajamento que podemos. Irmão William? Então a gente pode aprender, no caso do levita, que talvez a gente até passe por algum momento de incerteza de alguma decisão que a gente tomou para servir a Jeová, mas devemos fazer o que ele fez. O que ele fez? Ele escutou os conselhos de Deus e também ele teve amizade com pessoas que serviam a Deus. Então essas foram duas formas de Jeová ajudar ele e que a gente deve se aproveitar também, escutando ele por meio das reuniões, da Bíblia e também tendo amizade forte com os que servem lealmente a Jeová. Muito bem. Irmão Eric? E o exemplo desse levita me fez meditar em não expor meus olhos a aparente sucesso que as pessoas estão tendo, né? Não são verdadeiros sucessos. Conversando com a família, por exemplo, a gente esteve meditando nessa questão da pandemia. O fato de que alguns parecem ter aparente sucesso, enquanto a gente está tentando ser obediente às orientações da quarentena, né? Tentando ficar restrito ali. E a gente, talvez navegando em algum status, observa pessoas que estão se aglomerando, se reunindo, e isso pode acabar aumentando aquele desânimo. Mas quando a gente medita no que o final do parágrafo disse, a verdadeira vida é no futuro. Então, ser obedientes a essas orientações nos motiva a continuar fiel a Jeová, né? Não ficar com os olhos observando na falso sucesso dessas pessoas. Boa explicação. Vamos para o Santuário de Jeová, que agora é Zoom, com as reuniões, e com isso endireita os nossos pensamentos. E finalmente com Pedro, como exemplo de Pedro. Irmão Jean. Aprendi com o exemplo de Pedro que Jeová não congela a gente no tempo. Quando nós cometemos um erro, Ele acredita no nosso potencial e dá para nós a oportunidade da gente, como Pedro fez, dar a volta por cima e mostrar que nós somos melhor, atingir nosso potencial. Sim, exatamente. Então, vamos continuar a apreciar esses exemplos e artigos como este, junto com outros no passado, podem ser guardados no nosso arquivo pessoal para ver de vez em quando, ou pelo menos quando estamos desanimados, no meio da noite, não podemos pensar nada positivo, não podemos dormir nada. Tira esse artigo, lendo esse artigo, pode nos ajudar a ter um ponto de vista positivo. Jeová salva os que estão desanimados e nos ajuda com o amor leal dele, se nós mostramos amor
leal também. Muito obrigado pelos comentários, foram excelentes, a aplicação em todos os sentidos. Irmão Roberto, muito obrigado, a leitura muito, muito boa também, tocou o nosso coração. Vamos concluir agora com o cântico número 7, Jeová, nossa força e poder. E depois vamos ter a oração final. Cântico 7.